sábado à noite, boa noite aí para a turma. Hoje a gente vai discutir um assunto aí que quem nos segue já está acostumado a ver a gente falar, mas hoje a gente vai falar de uma forma completamente diferente. Vamos fazer uma abordagem diferente sobre esse assunto, que é podologia equina, que é um assunto que é da base do cavalo. Quem gosta do cavalo deveria. Boa noite, Cauê, tudo bem? E aí, Júlio, boa noite, beleza? Show de bola, como é que tá? Beleza aí, São Paulo? Tudo jóia, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo. Quem puder aí dar um joinha ou falar só para a gente entender se está tudo correndo bem, se está com áudio, né? Então, quem for entrando aí, lembrar aí, turma, tem um aviãozinho aqui embaixo do Cauê aí, convida aí 3, 4 amigos para a gente discutir esse assunto, que é um assunto que a gente fala aí seguido, mas não com essa abordagem que a gente quer falar hoje, né, Cauê? Que é a falta de profissionais de podologia no mercado. E tanto a falta de profissionais lá da base, ferradores, quanto veterinários que saibam aí orientar os ferradores ou saber o que fazer aí nas situações do dia a dia, né? Que falar de casco é falar do dia a dia de cavalos, né? Então, Cauê, dá o oi para a turma aí, se apresenta e aí vamos começar a discutir. Lembrando, quem quiser fazer qualquer pergunta, tem aqui embaixo a pontinho de interrogação, pode perguntar aí. Se não, pode perguntar aqui nos comentários, mas na caixinha é mais fácil para a gente se achar. Cauê, passo a bola para você aí. Beleza, Júlio. Bom, o pessoal entender, eu sou o Cauê, eu não sou ferrador profissional, eu casquei o cavalo, eu ferro um cavalo se precisar, mas dentro da minha rotina hoje eu não sou um ferrador profissional. Assim como eu sou, como o Júlio, entusiasta da podologia, e a gente tem percebido, e esse é o nosso motivo, o nosso impulso de ter criado a Escola da Podologia Equina, uma necessidade de um estímulo de choque de ideias. Mas desde agosto, setembro, a gente tem trabalhado em conjunto e levantando a seguinte bandeira, nada mais, nada menos, a gente não inventou nada aqui, a gente está reprintando algo, um projeto que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Europa, de educação continuada do grupo de pessoas que se interessam pela podologia, seja você um ferrador, seja você um veterinário, seja você um estudante de medicina veterinária ou um veterinário. E a gente entende que a gente precisa contribuir com essa linguagem. É um tema que a gente gosta, né, Júlio? É um tema que faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente precisa contribuir com a linguagem uníssona, né? Uma compreensão igual de todos, entre todos, né? Basicamente isso. Exatamente. E eu, assim como o Cauê, eu não sou especialista, mas eu sou apaixonado por diagnóstico e tratamento de problemas ortopédicos, e quem trabalha com cavalo, ou quem está começando no meio, ou quem já é do meio, sabe que tudo passa pelo casco, né? Então, nada melhor do que a gente realmente compreender o casco, né? A gente tem buscado falar aqui assim, ó, que muitas vezes a gente escuta falar o casco é a terceira falange navicular, estourgicórnea. Pô, a gente tem 20 estruturas aqui dentro do casco, e isso que eu gosto de frisar para quem a gente ensina, dá aula, troca ideias, realmente é a gente ensinar de verdade, né? Então, pô, eu gosto de ensinar, inclusive eu tenho uma aula preparada com imagem de ressonância magnética de casco, que eu quero que os ferradores e veterinários, todo mundo entenda a base como deve ser feita, né? E, Cauê, isso é uma dúvida assim que é bem do dia a dia, né? Que por vezes, às vezes o pessoal, mas isso é tão fácil, tão simples, mas realmente o simples bem feito que é a rotina de todo mundo, de todo veterinário, de todo ferrador, né? Então a gente tem que começar qualquer planejamento pelo inicial da base, né? Cauê, a gente fala aqui muito o equilibrar o eixo podofalângico,
larga a barbada para nós aí. O que é o eixo podofalângico e qual que é a real importância dele? Se ele é uma medida não, uma avaliação confiável para fazer, para o pessoal compreender aí e passar para frente essa compreensão do eixo podofalângico. Ótimo. Júlio, o que é o eixo podofalângico? O nome bonito é o paralelismo entre três linhas. Quais são essas linhas? Uma linha cortando a quartela e dividindo o casco, uma linha na mosca e uma linha na região dos talões. Então, o paralelismo entre essas três linhas, essas três linhas azuis, ele define o que é o eixo podofalângico. A gente, quando aprendeu a casquear, eu e você, a gente aprendeu que precisava regular o eixo podofalângico dos torácicos até 55 e 48 graus e os posteriores um pouco mais inclinados, né? Existe até um equipamento chamado podogoniômetro, né? Você deve lembrar disso, que ele mede justamente a angulação do eixo podofalângico, né? E esse equipamento ele é útil para você ter um registro daquela angulação daquele cavalo, mas ele não deve ser utilizado com o intuito de eu colocar esse cavalo em um determinado grau. Por quê? Porque você precisa respeitar, que aí talvez é o que seria o plus aqui, a barbada do eixo podofalângico. Você precisa respeitar a quartela do cavalo, a inclinação da quartela, se a quartela é mais longa, se a quartela é mais baixa, a ossatura do cavalo, ou seja, o aprumo do cavalo como um todo. Isso é o eixo podofalângico. Certo. Isso é o eixo podofalângico. Ótimo. E assim, não estou falando do cavalo com laminite ou cavalo com alguma lesão grave. Assim, o cavalo do dia a dia e também o cavalo que porventura tem alguma, sei lá, dor no navicular, alteração no navicular. Assim, como eu equilibro o eixo podofalângico? Tá? Se eu chego lá, o cavalo clássico está chinelado com talões escorridos. Tá? Ele está com o eixo podofalângico quebrado. Tá? Assim, no geral, tu chegou para ver esse cavalo, para você casquear ou para você orientar. Você tenta equilibrar esse eixo podofalângico já na primeira mexida? Se não, o que tu faz? Eu não tento equilibrar na primeira mexida, né? Porque a gente tem que pensar que aquilo é uma estrutura viva, como tu falou aí, tem inúmeras estruturas dentro do casco, então, num primeiro momento, eu não acho interessante que você já queira. Aquilo não é uma moto que você vai trocar o cavalo, não é uma moto que você vai ali e troca uma peça, a vela que está suja e vida que segue. Então, é preciso respeitar os limites do cavalo nesse sentido. E aí, aproveitando essa pergunta que você está fazendo, vou mostrar aqui um trabalho de 2017. Eu não conheci esse trabalho. Ó. Talvez isso aqui seja a resposta para os problemas envolvendo o eixo podofalângico, vamos dizer assim, e os demais de balanço de casco. Ó. Esse trabalho aqui acompanhou cavalos sendo casqueados e ferrados, ó, com um intervalo de 4 a 6 semanas. E o que ele observou? Que esse intervalo, ele é suficiente, se for respeitado, ele é suficiente para manter o equilíbrio do casco, do estojo córneo, dentro de padrões que a gente considera de um casco normal, entre aspas. Então, às vezes a minha conclusão desse trabalho às vezes mais importante do que a ferradura, se eu vou usar uma ferradura de plástico, caríssima, de alumínio, pinça rolada, etc. Às vezes mais importante que a ferradura que eu vou usar ou a técnica de cascamento que eu vou aplicar é a frequência com que eu faço esse cascamento. Sim. E esse é o princípio básico, assim, porque quem está na lida, ferradores ou veterinários mais envolvidos, tem isso muito com uma compreensão bem grande, né? O problema é que a gente tem muitos proprietários aí de níveis diferentes que não entendem isso, né? E aí depois a bomba estoura na mão do ferrador ou lá na mão do veterinário por um intervalo, às vezes, de ferrajamento ser acima de 60 dias, né? É bem comum a gente ver isso, né? Principalmente cavalos de médio, baixo nível, assim, né? A gente vê isso com certa frequência, né? E a questão da podologia no cavalo,
Ninguém quer aqui que nego saia casqueando o cavalo igual um condenado, né? Eu tô com 2 hérnias de disco em função disso, né? Pô, eu sei tirar minha ferradura, eu sei ali equilibrar, mas não passo disso não, né? Então, qual que é o princípio? É você saber realmente orientar, né? É você saber os conceitos. E também tem um conceito que nós, veterinários, aqui falando mais com a turma que é veterinário, é que a gente faz muito bem a questão da sanidade do cavalo. A gente vacina, a gente vai lá, faz flexão, examina o cavalo, e a gente acaba delargando para o ferrador todo a responsabilidade que tem sobre o casco, né? Sendo que é no casco que a gente consegue ver muitos problemas de saúde do cavalo, né? Hoje em dia aí, né, Cauê, tu fala sempre sobre cavalo obeso, síndrome metabólica. Geralmente os primeiros sinais a gente vê ali, ó, e não é a laminite que dá, não, é pura e simplesmente o casco com algumas linhas de estresse e muitas vezes com a sola esfarelada, parecendo um isopor. E quem que é o primeiro profissional que vê isso? É o ferrador, né? Então o ferrador ele deve entender isso e ser orientado, né, para o veterinário, pelo veterinário, como manejar esse tipo de situação, né? Que esse é o trabalho em conjunto, né, Cauê? Eu vou fazer uma pergunta para ti, Júlio, aproveitar que é bom falar para a turma aqui que a gente não tem muita combinação. A gente tem uma temática para jogar e vai amadurecendo, né? No teu dia a dia, no teu trabalho de ortopedia, explica para a turma. Eu sei que tu é bem prático, então eu posso te perguntar isso com muita tranquilidade. Uhum. Como é que tu aplica os conceitos de podologia, seja ali identificando problemas no casco? Como é que tu usa isso? Como é que tu relaciona isso com o teu dia a dia no atendimento da ortopedia? Certo. Então, assim, eu vou te falar que o primeiro eu aprendi errado, né, para depois passar para o certo, né? Que eu tive uma fase na minha vida onde eu trabalhei como ferrador lá durante a faculdade, depois abandonei isso e aí parti para trabalhar mais com foco em clínica e cirurgia. Só que eu aprendi uma forma errada, onde eu chegava a examinar um cavalo com suspeita de claudicação, de manqueira, e simplesmente colocava o cavalo trotado de um lado para o outro, roda de um lado para o outro, e acabava que não prestava muita atenção na avaliação visual, né? Hoje eu perco tempo, entre aspas, muito mais na avaliação visual do cavalo, então avaliando atrofias, aumento de volume e, claro, o casco, né? Então, é princípio base eu avaliar não só o eixo podofalângico ali, que é aqui, ó, as 3 linhas aqui que estão na imagem atrás de mim, mas que é avaliar o estojo córneo em si, porque a maioria dos tratamentos aí que a gente sugere ou faz, de alguma forma vão passar pelo casco, né? E o passar pelo casco, eu sei que quem é veterinário adora uma receita, né? O que é que eu faço para o cavalo que tem uma tendinite no superficial? Coloco uma ferradura com a pinça quadrada, com a pinça longa, o que é que eu faço? Com a pinça, enfim. Só que, na verdade, a gente deve avaliar aqui o estojo córneo, na verdade, antes de decidir qual ferradura vai usar, né? Eu sou do princípio, assim, ó, o que você faz na maioria das situações? Equilibra o eixo podofalângico, coloca uma ferradura boa, bem apoiada e ponto. Deu, entendeu? Se tu fizer 90% dos casos, tu fizer isso bem feito, tu vai ter resultado sem inventar muito, né? Eu tenho umas perguntas aqui interessantes aqui. Juan Ribeiro, tá? Tem 2, eu vou fazer as 2 que a gente consegue responder, tu começa, eu finalizo, tá? Ele perguntou, o estudo do ferrador deve ser feito para todas as raças ou para raças específicas, tipo, se tem formas de ferrar diferentes, né? E ele falou que é zootecnista e ferrador, e ele perguntou até onde ele pode ir não sendo médico veterinário. Uma boa pergunta, obrigado, Juan. Fala aí, Cauê. Não, vou responder a primeira parte, então. Uhum. E aí tu finaliza. Lógico que o ABC, o Beabá, ó, e o Ramalho tá assistindo a gente aí, se ele quiser entrar, ó, na live aí, Júlio, ó, feijão com arroz aí, ó, bem feito.
né? É o que supre todas as raças, né? Mas obviamente que tem ajustes, por exemplo, no cavalo de polo, no cavalo de hipismo, no cavalo de corrida, no cavalo que vai fazer uma cavalgada, que você pode fazer um ajuste ou outro que pensando naquela prática desportiva, né? É diferente um pouco daquela coisa do cavalo que ganha uma prova lá com a ferradura oval e aí no outro ano, naquela prova, tá todo mundo de ferradura oval. Não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é um pouco de mídia em torno do processo. Mas é óbvio, para todos, independente da raça, se você vai mexer com burro, com mula de tração, com cavalo que vai fazer tração pesada, existe um plus após o feijão com arroz, que é o mesmo, né? E até onde o ferrador pode ir ou deve ir? Essa pergunta é boa, é ótima. Nos Estados Unidos, os ferradores têm aula para usar termografia, né? Tem termógrafo e sabem usar o termógrafo e sabem interpretar o termógrafo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho assim, ó, a questão do até onde deve ir, primeiro tem que ter o teu próprio, você se autoconhecer, né? Por exemplo, eu, como veterinário, eu sei até onde a minha passada alcança, né? Então esse é o primeiro quesito, né? Segundo, assim, ó, como ferrador, eu já vi muitos veterinários que não gostam nem de mostrar raio-x de casco para o ferrador com medo que ele vai tomar o cliente do cara, né? Eu já trabalho completamente diferente, né? Eu faço questão de mostrar para o ferrador, de trocar ideia junto, porque o ferrador tem mais conhecimento de casco do que eu, do que o Cauê, porque ele está ali todo dia manipulando, mexendo, ele conhece o cavalo, o estojo corda muito melhor do que eu, né? Então, assim, ó, eu acho que primeiro você tem que se posicionar, né? Você tem que primeiro, quanto mais conhecimento você adquirir na podologia, no ferrajamento, mais critérios você vai ter para poder impor e discutir o teu serviço, né? Segundo, a única coisa que eu acho assim que nem o ferrador, nem os zootecnistas assim, que deveria evitar fazer é procedimentos cirúrgicos no casco. Tipo, ter orientação de um veterinário para isso, sabe? Eu acho esse um fato assim muito interessante. Eu não posso abrir o abscesso de casco, é óbvio que tu vai abrir o abscesso de casco, né? Mas é você compreender até onde você pode ir, até porque é o seguinte, toda propriedade, o cavalo manca, nunca vai ser o veterinário o culpado, é sempre o ferrador. Nunca vai ser o peão, é sempre o ferrador. Porque, querendo ou não, ele acaba muitas vezes sendo mal interpretado como o elo mais fraco da corrente que todo mundo pode bater em cima, né? Então, cabe a você, ferrador, a saber se posicionar e chamar o veterinário, aí pega na mão dele aqui, ó, vamos trabalhar junto, me mostra aqui até onde eu posso ir, né? Que, por exemplo, o Eliseu aqui tá... Eliseu, eu tenho confiança nele, faz, Eliseu, o que tu quiser no casco, sabe? Então é naquela, né? É você criar uma relação de confiança com o veterinário, e eu acho que você tendo conhecimento suficiente, a maioria das situações você vai poder fazer, né? E esse trabalho em conjunto veterinário-ferrador é fantástico, né? Quem trabalha aí, veterinário, ferrador, atendendo laminite, ou coisa, é muito legal, flui o trabalho, né? Que eu, como veterinário, eu não quero passar trabalho levantando pata de cavalo, não quero, mas eu quero saber orientar, né? Eu quero saber orientar, eu quero trocar uma ideia, eu quero ver a opinião do ferrador, né? Então é isso que eu acho, né? Tem mais uma pergunta aqui. Pode falar, pode ir falando. Enquanto tu acha a pergunta, Júlio, o pouco que a gente tem visto aí nessas nossas interações aí nesse último ano, vou dizer assim, a gente percebe que geralmente quem tem bloqueado essa troca de ideias aí é o veterinário, né? Sim. É o veterinário que tem bloqueado essa. Uhum. Na maioria. Uhum. Porque o público, nós não estamos aqui defendendo nem acusando um ou outro, né?
mas porque a maioria do público de ferradores é um público extremamente interessado em aprender e interessado em sedento por conhecimento, né? Por aprender anatomia, por aprender tudo que a gente mostra aqui, né? Uhum, exatamente. Uma pergunta boa aqui do Átila. O Átila é membro aí da Escola de Podologia. Uma pergunta muito legal. Já aconteceu de vocês pegarem um cavalo sadio, com o eixo podofalângico alinhado, assim visualmente, e quando tira o raio-x, a terceira falange está desalinhada? Essa é boa. Fala aí, Cauê. Principalmente nos posteriores, né? Os posteriores é o mais comum de acontecer isso. Principalmente nos posteriores, né? Principalmente nos posteriores. Vamos falar dos anteriores aí, tu comenta. Bom, bem mais comum do que a gente pensa, né? Vou dar duas situações clássicas aí. Uma situação clássica são as diferenças entre as raças, né? Que a gente sabe muito pouco. Por exemplo, as raças nacionais nossas aqui, né? Vou falar aqui do manga larga e do crioulo, que são raças que foram forjadas no Brasil. Então a gente não pode comparar as medidas de casco externa e interna dos nossos cavalos brasileiros com os cavalos de fora. É completamente distinto, né? Isso a gente, inclusive eu e o Júlio, participamos de alguns trabalhos junto com o professor Rafael e lá em Pelotas com esse foco. Isso é uma coisa. Outra nuance que pode acontecer são as laminites subclínicas, né? Você olha, está tudo ok, o eixo podofalante está ok, mas quando radiografa, esse cavalo está rodado, né? Isso para o anterior, eu diria, para os 4 pés, né? Mas o posterior tem uma especificidade, né? Não sei se tu quer falar, João. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar dos posteriores, tá? Os posteriores é o mais comum de acontecer isso, tá? De visualmente a gente aí compreender que o eixo podofalângico está alinhado, vai lá, radiografa, a terceira falange não está na posição correta. Primeiro, tem que entender, tá? Esse aqui é um membro anterior, tá? Então, a anatomia da terceira falange de anterior e posterior é um pouco diferente, tá? Então, tanto na avaliação visual quanto no raio-x do posterior, a falange ela tem uma levemente angulação assim, tá? Mas mesmo assim, o posterior é o que mais engana, tá? E engana ferradores experientes, engana ferradores muito experientes, tá? Não é que engana, isso é difícil, porque o que acontece geralmente nos posteriores, que faz com que o ângulo da terceira falange inverta, é que quando a gente olha aqui pelo posterior, a gente pega o jarrete do cavalo, segura ali para avaliar o alinhamento de talões, ombro e pinça, a gente vê tá tudo alinhadinho, bonito, tá? Só que pela anatomia da terceira falange no posterior, tá? Que tem uma tendência a ficar mais côncavo, acontece que normalmente acaba que forma mais sola aqui na região da pinça nos posteriores. E isso começa a inverter o ângulo da terceira falange, tá? Então o cara vai lá, não, tá bom, e aí a gente radiografa, tá bem negativo o ângulo da terceira falange. O que é o ângulo negativo? É que o processo palmar da terceira falange, que deveria estar aqui, ou igual na posição aqui desse corte anatômico, essa parte está mais embaixo e essa ponta está mais para cima, tá? Esse é o mais comum, tá? Nos anteriores é menos comum, tá? O ângulo negativo, assim, pensa um ângulo negativo que provavelmente tu vai radiografar e vai estar negativo, casco achinelado, tá? Geralmente nos anteriores a avaliação visual não engana muito. No casco achinelado, você vai lá, radiografa, não tá. Mas a pergunta que foi feita é num casco visualmente normal. Vamos lá. Em cascos, e é bem comum, os cavalos anteriores têm um casco levemente mais em pé do que o outro. Levemente mais em pé do que o outro. Não estou falando o encastelado, aquele que é o casco de burro, tá? Aí exclui esse. Estou falando daquele que é levemente encastelado. Geralmente esse casco que ele é levemente encastelado, é um casco diferente do outro. Geralmente, isso estou falando dos casos que eu radiografo bastante dessas situações. Visualmente, o eixo podofalângico aqui está alinhado e eu vou lá no raio-x
esse ângulo palmar da terceira falange está muito alto. Tá? É bem comum, bem comum. Esses dias até eu peguei com o Ricardinho Ferrador, um caso assim, o Ricardinho tem uma experiência, sei lá, de 20 anos, deve ferrar cavalo, e ele jurava de pé junto que estava correto. E, assim, visualmente realmente estava. A ranilha estava funcional, sabe? Tudo um casco equilibrado, bom, né? Mas era um cavalo que tinha alteração na amplitude da passada e tudo mais, e realmente tinha alteração, tá? Então, cuidado com esses cavalos que têm cascos diferentes, tá? E aí que está uma das funções aí que a gente preza, que é tentar unir... Ah, tá. Acho que foi, não sei, eu vi você travado, não sei. O pessoal só comenta aqui se eu estou travado, se o Cauê está travado, é o Cauê. Então vamos esperar ele voltar, mas eu vou comentando essa pergunta que foi feito. Então, assim, se você vê nos membros anteriores cascos um diferente do outro, eu recomendo você pedir para o veterinário radiografar, tá? Porque por mais que visualmente para você esse ângulo está correto, ele pode estar alterado. E eu vejo com bastante frequência isso, sabe? Então essa é a rotina. Aí voltou. Beleza. Então, Cauê, tu quer complementar alguma coisa do que eu falava aí desse ângulo? Essa foi uma pergunta interessante, sabe? Poucas pessoas me fizeram essa pergunta na vida. Muito pertinente, né? E eu acho que ela deixa um ok assim. Você vai. Não é para os ferradores achar que também agora vai ter que precisar fazer raio-x em todos os cavalos, né? Junto com o veterinário, mas seria importante se for sendo viável, se for do interesse da propriedade, mas cavalos em que você às vezes precisa ter um cuidado, um cavalo de mais importante daquela propriedade, que você tem certeza no casqueamento que está ok, mas você quer dar mais um pente fino na máquina, deixar a máquina mais azeitada, vamos dizer assim. Esse é um caso que eu acho que é importante. Aí é direcionado para os ferradores, né, o recado. Dá o toque do proprietário, quem sabe recomenda ele, vamos chamar o veterinário aqui, fazer um raio-x para poder deixar 100% para ter certeza do que a gente está fazendo aqui. Eu acho que aí sim é bem pertinente, né, Júlio? E aí também cabe aí também, não puxão de orelha, mas aí é importante que o veterinário, o ferrador também saiba avaliar um raio-x, o básico do raio-x. Sim. Ele também sabe o que ele está olhando, o que ele vai olhar ali também, para poder, inclusive, contribuir na avaliação do veterinário, que muitas vezes, na maioria das vezes, né, aí tu pode falar melhor que eu, já tem um olho clínico. Exatamente. Já vai bater o olho no raio-x procurando clínica. Exatamente. E eu faço meia-culpa. Pouca podologia. Eu faço meia-culpa aqui porque é exatamente isso, sabe? Eu, por muito tempo, eu fiquei avaliando raio-x aqui de casco, né? Avaliando aqui o navicular, a interfalangiana distal, buscando a alteração de radiopacidade e tudo mais, e pouco prestava atenção no estojo córneo e sua relação com a terceira falange, né? Tanto que é bem comum, às vezes, o veterinário que não tem experiência em avaliar o raio-x podológico, a gente muda o contraste da imagem quando a gente radiografa lá no computador, né? E geralmente quando a gente deixa um contraste mais escuro, escurece toda a imagem, a gente vê muito melhor o osso navicular, segunda, terceira falange, e o diagnóstico de patologias articulares talvez se torne mais fácil, né? Mas eu perco o estojo córneo, né? Então vai esse detalhe que é básico e às vezes a gente erra nisso, né? Então o ferrador ele tem que saber de raio-x de casco, né? Tanto é que a primeira aula ao vivo que a gente deu na escola de podologia, a gente falou 3 horas de raio-x de casco. 3 horas só de raio-x de casco. Mas não é o raio-x para diagnosticar navicular, interfalangiana, não. É o raio-x para ver o alinhamento, para ver os ângulos e tudo mais, né? Então esse é o quesito. Tem uma pergunta aqui nos comentários.
Esse membro um pouco castelado que você citou seria por uma deficiência muscular ou algo do tipo, que o casco se modificou para dar um pouco mais de conforto para o cavalo, suprir uma deficiência? O mais comum, tá? O mais comum é uma atrofia, um casco um pouquinho mais encastelado, é por dor, tá? O cavalo teve alguma lesão, alguma coisa e atrofiou aquele casco por dor. Esse é o mais comum, tá? Segundo, aí a gente vai entrando naquelas coisas que ficam um pouco no ar, que a gente não entende ainda exatamente, tá? Mas tem uma tendência ao cavalo ter, alguns falam o cavalo ter um membro mais curto que o outro, porque quando era potro, a posição que ele ficava pastando e blá blá blá, tem uma certa linha, e eu acredito que tem um quê de verdade, não estou questionando que é mentira, mas estou falando que tem vários fatores que estão envolvidos nisso, né? Então, certamente, pode ser que o cavalo tenha uma linha, o eixo ósseo, talvez mais curto que o outro, então o casco fica encastelado, ou pura e simplesmente por alteração muscular, né? Por contratura, tendínea. Né? Mas aí tem que saber diferenciar muito bem, né? As contraturas tendíneas geralmente são o potro, né? E é mais incomum a gente ver contraturas tendíneas no cavalo adulto, com exceção de lesões ou algo assim, né? Então eu iria por essa linha, né? Mas eu não sei se é um déficit muscular exatamente, né? Mas é o que a gente tenta, o que eu imagino, né? Mas aquilo, o que é que causou? Realmente, a gente tem que tentar diagnosticar se o cavalo tem uma lesão ali ativa, né? Mas a maioria dos cavalos que tem um casco levemente mais encastelado, eles já estão há muito tempo com isso. Então a gente tem que corrigir, né? Tem que tentar, na medida do possível, você equilibrar isso, pensar que esse casco nunca vai ser igual ao outro. Você tem que tornar esse casco mais funcional, porque o grande problema desse casco é ter a ranilha atrofiada, é ser um casco completamente afuncional, então é tentar dar um pouco de funcionalidade para ele, né? É o que eu imagino, né? Então, por isso, eu tento fazer o básico muito bem feito nisso. Abro o radiografo, tento ajustar o eixo podofalângico e o ângulo palmar da terceira falange, tento dar uma certa funcionalidade à ranilha, aí depende do caso, se eu boto silicone, se uso ferradura de coração ou ferradura W, ou seja o que for, para ver se ajuda a expandir um pouco mais esse casco, né? E talvez uma palmilha para dar um pouco de altura, né? O que você tem que cuidar é tu não tentar arrancar de uma vez só a altura dos talões, né? Tem cavalo que não vai suportar isso, né? Então, você tem que fazer isso gradualmente, né? E na hora lá tem um teste que você consegue visualizar o quanto de talão você consegue tirar, né? Em algum momento a gente vai gravar um vídeo fazendo isso, né? Tem vários trabalhos descrevendo isso. Eu lembro que o Kenny, época que a gente fez curso com o Kenny, ele mostrou isso. Tem alguns macetezinhos fáceis de a gente ver isso, né? Mas na dúvida não tira, vai fazendo devagar. Com certeza. E, Cauê, lembrando a turma aí, tá? Hoje é sábado, amanhã, segunda e terça, a gente tem aí mais um bate-papo. A gente não quer se estender muito nesse bate-papo. O grande recado que a gente quer dar hoje aqui: a podologia equina, ela é importante para o veterinário e para o ferrador. Segundo, falta profissionais no mercado. Ponto. Eu falo com qualquer ferrador aqui da região. Você pode ir lá fazer tal coisa para mim? Não posso, tô com a agenda cheia, tô sem tempo. Tu vai lá na propriedade, não acho o ferrador bom. Então alguma coisa está acontecendo aí, né? Então falta profissional. E aí do lado nosso veterinário, falta aí nós veterinários, a gente se capacitar melhor para entender sobre casco, para saber orientar. Porque o que acontece, né, que é algo que a gente vai falar amanhã, né? Nós veterinários, a gente tem a tendência a ter o olhar clínico do problema articular, do que precisa infiltrar. E aí essa questão da podologia, a gente já compra como receita de bolo, né?
Bom, o cavalo tem uma lesão aqui no navicular. Ah, então eu vou comprar a ferradura talão cebola. Ou vou pedir para o ferrador fazer ferradura talão cebola, né? E, pô, aí é fácil, né? E já passa a régua É, no exatamente. assunto. E aí, sim, aí acaba o assunto por ali, né? E aí acaba que o ferrador assume a bronca, né? E aí se o cavalo, pô, se o cavalo ficou bem, perfeito, né? Mas se não ficou bem, e aí começa, o que não ficou bem? Ah, o ferrador não está acertando a ferradura. O ferrador não fez direito, o ferrador não sei o quê, né? Quando na verdade faltou orientação, né, do veterinário, né? Exatamente. Que eu acho, né? Exatamente. Então, amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre as ferraduras terapêuticas, né? O qual que, não a nossa opinião, uma opinião baseada na ciência, tá? E lembrar, quem é membro da Escola de Podologia, a gente conseguiu algo muito legal ontem, que foi que tem uma revista que se chama Mais Equina, que ela é uma revista onde tem artigos científicos e discussão técnica, e ela é em português, ela é editada aqui no Brasil, e a Escola de Podologia conseguiu ter toda a edição dessa revista uma coluna, onde a gente vai escrever assuntos relacionados à podologia, a ferrajamento. Então, inclusive, aí, quem tem interesse, quem tem bons casos, pode falar com a gente, que a gente pode encaixar nisso. E os membros da Escola de Podologia vão pagar, essa revista, assinatura mensal, vão pagar só 140 no ano. Então, R$ 140, e tem aí acesso a todas as edições da revista e tudo mais. É muito legal, barato, para quem quer se atualizar um conteúdo bom. Realmente é o momento, né? Por que eu estou falando isso? Assim, muitos, pô, o que eu quero com uma revista científica? Pô, lá nos Estados Unidos, os ferradores têm várias revistas que são só relacionado ao ferrajamento, né? Aqui no Brasil não tem nada relacionado a isso, assim, tecnicamente falando, né? Então a gente conseguiu dar um passo importante, que é colocar a podologia equina dentro de uma revista científica veterinária. Podologia está dando, e quem vai aproveitar isso realmente são aí os membros, porque está muito legal. Então convido vocês amanhã, às 8 horas, a gente vai bater um papo sobre ferraduras terapêuticas, o que a gente acha aí que deve ser avaliado do uso delas, né? A gente usa muito, a gente recomenda, né? Mas na verdade a gente tem que ter critérios e não simplesmente recomendar porque viu escrito lá que é para determinada lesão. Cauê, contigo. É que essa discussão aí estimula já a falar outras coisas, mas ótimo, acho que é isso, né? Acho Exato. que é bom, fica o convite aí para quem não é membro fazer parte da Escola de Podologia Equina. Tem um link aí na nossa bio. E para quem já é membro, agradecer a parceria, o voto de confiança, e reforçar que dia 7 também, nós vamos avisar também todo mundo, mas dia 7 tem uma super aula ao vivo com o Carlão, né? Que é um cara que tem, vamos dizer assim, uma expressiva experiência em ortopedia, mas especificamente dentro do assunto de correção de potros, e também o Marcelo, da Equi Comfort, que produziu, vamos dizer, a primeira órtese no Brasil, produzida no Brasil para potros, foi ele que fez. E o mais legal do Marcelo é que ele fez e testou e vai mostrar para a gente, né? Exatamente. Vai mostrar para a gente os resultados e como usar. Então, dia 7 de dezembro. E até amanhã. Agradeço aí quem nos assistiu. Isso Obrigado, aí, Júlio. Isso aí. A gente vai deixar salva. Dá um abraço no... Depois de perguntar, vamos deixar salva essa live, Cauê? Não sei se vamos, a gente nem falou disso. Vamos deixar? Vamos deixar. Beleza, então. Então tá, turma. Até amanhã às 8 a gente se encontra aqui, tá? Valeu, boa noite, Cauê. Falou, um abraço.